Hoje vamos para mais uma conversa e hoje sobre um assunto sério. Mais uma vez eu vou pedir para pegar caderno, caneta, porque vão ter coisas que precisam anotar para não esquecer nunca mais, ok? Eu sou Sandra Bellato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há 22 anos e hoje eu vim aqui conversar sobre medicamentos. 6 medicamentos que a gente não deve receitar em balcão e 6 medicamentos que a gente pode receitar no balcão, aumentando a nossa lucratividade e melhorando a qualidade de vida do nosso cliente e do animal dele, ok? E nós vamos começar falando sobre isso. Papel e caneta na mão, tudo certo? Vamos lá! O que a gente vai conversar? Bom, conhecimentos dos medicamentos. Isso é importante. Então, sempre que você puder, você vai ter que saber qual é o princípio ativo de um medicamento, como que ele age, né? Precisa ser veterinário? Não. Tem algumas coisas que vão ser indicadas e que vocês conhecendo o produto, vocês podem dar muita saúde para o animal, deixando o tutor cada vez mais fiel a vocês dentro da agropecuária, dentro do pet shopping, dentro da loja. Tá? No teu banho e tosa, porque ele vai ver a sua atenção, o seu conhecimento e a sua verdadeira vontade de ajudar. Que é isso que a gente precisa ter sempre em foco. Uma verdadeira vontade em ajudar. Vamos falar um pouquinho de ética. Chegou uma receita veterinária. Não podemos mudar esses remédios, tá? O que o veterinário pediu tá ali, porque ele teve uma lógica de raciocínio e ele pediu para utilizar aquilo ali. Certo? Então, receitas veterinárias não podem ser utilizadas. Mas vamos supor, você conhece princípio ativo de medicamento, é o que você vende. Então, está escrito lá na receita, Rilexine 600. E você sabe que o Rilexine 600 é o mesmo do Celesporin 600. Porém, quando se faz um medicamento, os produtos, esse aí é o princípio ativo, que é igual, tá? Que é a cefalexina. Quando a gente faz um medicamento, às vezes o pozinho que usa para unir, a cápsula que usa em volta do comprimido, são elas que mudam, o princípio ativo é o mesmo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o contato do veterinário e ligar para ele e perguntar: oi, eu tenho aqui o Celesporin 600, eu posso substituir ele no lugar do Rilexine 600 que o senhor receitou para o fulaninho de tal e tal e tal? O porquê disso? Esse veterinário já pode ter trabalhado com esse medicamento em outros animais ou até mesmo nesse mesmo animal e percebeu que ele não teve uma resposta tão adequada ou ele teve sensibilidade a esses produtinhos fora que não são do princípio ativo. E se a gente troca e esse animal acaba passando mal, vira óbito, isso se torna um problema para nós. Porque o animal não vai melhorar, o veterinário vai pedir para ver qual medicamento ele está dando e vai dizer: olha, mas eu receitei o Rilexine e te venderam o Celesporin. E eu não quero o Celesporin porque ele realmente não funciona como eu desejo. Então a gente não pode mudar medicamentos que vêm em uma receita veterinária. Isso precisa estar certo em mente. Não queiram trocar, porque quando o veterinário faz a consulta, ele tem 1000 coisas pensando na cabeça dele. Então a gente não pode mexer. Mas a gente pode querer ajudar o tutor e justamente entrar em contato com o veterinário e conversar com ele, tá? Isso não impede a gente em nada. Então converse, peça o telefone do veterinário, liguem para ele e perguntem, tá? O porquê se pode ser um, se pode ser outro. Quando é genérico, que você pode dar de qualquer marca, o veterinário marca o nome do princípio ativo. Então ele vai colocar lá, ele quer uma cefalexina de 600 miligramas. Ele pode até colocar entre parênteses, genérico. Porque daí a marca que você tiver, ele aceita. Aí você pode vender realmente o Rilexine, o Celesporin, qualquer um similar. E a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, para um antibiótico chamado enrofloxacina. Existem muitas marcas diversas, mas eu vou dizer que eu, como veterinária, prefiro algumas, né? Como o cliente que consulta comigo já sai do meu pet shop com a medicação, eu não tenho esse problema da troca, tá? Mas se vocês não têm o veterinário junto, vocês vão ter que pedir a permissão, porque senão o veterinário vai mandar na receita
enrofloxacina. Ele aceita qualquer marca. Aí você pode utilizar. Então, esse é um cuidado que precisa ter. Não arranjem encrenca para vocês se incomodarem judicialmente por responder por alguma coisa em que vocês, na verdade, tiveram uma boa intenção. De repente, até indicaram aquela medicação porque o preço, o custo seria mais barato para o proprietário. Então, só não se metam em confusão. Então, isso vocês precisam saber. Receita de veterinário precisa ser seguido à risca. Se ele colocou o nome do produto comercial, precisa ser feito no produto comercial, certo? Depois vocês voltam essa aula e escutem de novo, tá? Para vocês prestarem atenção no que eu tô dizendo. Segunda coisa, interação medicamentosa, tá? Às vezes vem uma receita com 4 medicamentos, você vendeu os 4 medicamentos. Mas daí o próprio tutor diz, meu cachorrinho agora depois que começou a tomar os remedinhos, por exemplo, ele começou a ter vômito. E você vai lá e diz assim, então vai ali dar um protetor gástrico para ele. Não pode. Não pode dar sem a autorização do veterinário. Eu vou dar um exemplo de um antibiótico que é muito utilizado na linha PET, que é a amoxicilina com clavulanato. Quando você coloca um antiácido, você diminui a quantidade de ácido dentro do estômago. Ele é um antiácido, um protetor estomacal. Então, ele protege o estômago contra os ácidos, que é isso que vai dar dor no estômago, que vai dar um mal-estar e que às vezes pode causar vômito dos animais. Tá? É isso que o protetor gástrico faz, então diminui essa acidez. Porém, a amoxicilina com clavulanato precisa dessa grande acidez para que ela consiga formar as moléculas que ela precisa e agir adequadamente. Então, por exemplo, eu receitei uma amoxicilina com clavulanato, mas vocês resolveram ajudar o tutor para o cachorrinho não ter esse desconforto estomacal e vocês deram um antiácido. Pode diminuir em até 80% o trabalho do antibiótico, tá? É com todos os antibióticos? Não, são com alguns. Mas como vocês não detêm esse conhecimento, precisa entrar em contato com o veterinário para você saber. Entendeu? Então tem algumas coisas que vocês podem receitar sempre, sem o menor cuidado. Mas outras coisas precisam ter o cuidado. E é por isso que eu tô aqui falando para vocês. Porque não é proibido você ter no pet shopping um antiácido para vender. Você pode ter. Você deve ter, porque ele é um medicamento muito utilizado. Porém, tem que saber em quais situações utilizar. Então, você vai precisar respeitar o que tiver ali na receita. E como ajuda para o tutor, você pode se oferecer para você mesmo ligar para o veterinário. Porque como você está ali trabalhando nos meios, você conhece mais os nomes, você vai estar lendo os rótulos, você vai saber o que são as coisas, entendeu? Então, você vai estar mais a par desse assunto do que o próprio tutor que está comprando a medicação. Então, você pode sim ligar para o veterinário. Tá ok? E isso faz parte de uma ética. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que pensar em fazer sem prejudicar o próximo. Então, é sem julgar a receita do veterinário que veio, é sem passar por cima dele, é sem passar por cima do colega da loja do lado. Nós precisamos ter isso dentro da gente. O universo devolve para nós aquilo que a gente dá. Então, vamos dar coisas boas, vamos querer ajudar o nosso cliente verdadeiramente. Tipo, olhar para o cliente como eu posso ajudar. O que está ao meu alcance em que eu posso ajudar. Eu preciso vender? Preciso, mas a gente tem que fazer a coisa correta. A gente não pode vender coisas que a gente já sabe que vai fazer mal pro animal. Então, assim, vamos ser éticos, certo? Tem uma aula sobre comportamentos, depois vocês podem utilizar lá, né? Que é a minha experiência, 22 anos contratando pessoas, como lidar com as pessoas, né? E ali a gente fala um pouquinho sobre esse negócio da ética, de que a gente dá, a gente recebe de volta. Então, qualquer coisa que vocês tiverem interesse, tem uma aula lá, corre lá e assiste aquela outra aula, tá ok? O que é que você pode fazer para aumentar as suas vendas, né? Porque a gente tem um negócio que não é uma filantropia, apesar da gente querer ajudar as pessoas verdadeiramente, da gente amar o que a gente faz, querer fazer o bem do animal, é uma empresa. E uma empresa precisa dar lucro, certo? O que são as coisas que a gente pode aumentar o nosso lucro? Primeiro, é começar a entender o que são os princípios ativos. Então, chegou um produto novo, qual que é o princípio ativo dele? É similar àquele outro que eu já tinha, funciona assim, funciona assado. Então, saiba o que você está fazendo ali, tá? Segundo,
medicamentos. É disso que nós estamos falando hoje. Então, eu não estou falando de desinfetante, eu não estou falando de comedouro, eu não estou falando de nada. É um medicamento que antigamente eram vendidos nas drogarias, hoje mudou para farmácia. Mas o que seriam as drogarias? Locais que vendem drogas. Drogas que podem fazer um benefício muito grande para o organismo, mas também podem fazer muito mal. Muitas vezes a diferença entre isso é a dose e a associação, que não se fala quase nisso. Então, quando você usa um remédio tal, que é maravilhoso para tal coisa, mas você junta com o remedinho tal, que é maravilhoso para outra coisa, eles dois juntos fazem um estrago geral dentro do organismo, tá? Para isso, precisa de conhecimento, tá? Então, o que você pode ter para te ajudar? Você que não é veterinário e tem um pet shop, tem as vendas desses produtos, o que você pode fazer? Parcerias. Você pode fazer parcerias com veterinários. Então, você pode procurar, se você não tem um consultório veterinário junto, um parceiro veterinário que trabalha no mesmo espaço que você, que é a pessoa que você recomenda, é a pessoa que recomenda os produtos que você tem na loja, é uma pessoa que poderia te ajudar indicando produtos que você deveria ter na loja, que ele vai acabar utilizando. Então, se você não tem esse veterinário, seu parceiro, você não tem interesse em ter, ou de repente, não, a minha estrutura não comporta um consultório veterinário, uma clínica veterinária associada. Então, assim, você não tem um veterinário, você precisa procurar os veterinários da sua cidade. Porque quem é que vai comprar medicamento no seu pet shopping? É quem tem uma receita veterinária, quem conversou com um veterinário. Esses medicamentos proibidos, entre aspas, que não deveriam ser vendidos sem o auxílio do veterinário, é um veterinário que vai te indicar. Muitos veterinários que têm consultório veterinário e até mesmo às vezes clínica, eles optaram por não trabalhar mais com a loja. Né? Às vezes até por uma opção de não ter que ficar cuidando de estoque, é um trabalho a menos porque eles estão focados no atendimento veterinário. Então você tem que procurar esses veterinários e você vai lá tentar fazer o quê? Ajudar esse veterinário. Então você vai conversar com ele. Quais os medicamentos que você gosta que use, como você gosta que use. Uma coisa que a gente pode fazer no banho tosa são os banhos medicamentosos. Hoje em dia a gente tem muitos animais com problema de pele e os banhos fazem parte do tratamento deles. Porém, as clínicas veterinárias e os consultórios veterinários não estão mais fazendo o serviço do banho tosa. Então, o que você pode fazer? Quais são os banhos que você indica? Como que você gosta que dê esse banho? É do pescoço para trás? Quanto tempo você gosta que deixe esse medicamento? Interaja com o veterinário. Saiba o que ele esperaria do seu serviço. Por quê? Porque esse veterinário, quando tiver uma consulta, ele está lá com um cachorro atópico, né, que é aquele cachorro que tem um monte de problema de pele e tal, e aquele cachorro tá melhorando e ele precisa que esse cachorro tome 2 banhos por semana. Olha só, um cachorro que poderia tomar banho uma vez por semana vai tomar 2 banhos por semana no seu pet shop. Então é muito legal isso para você. Ele vai dizer assim, olha, no pet shopping X, eles têm um banho tosa que eles já sabem como é que faz o banho medicamentoso. Ele já tem o cuidado com o olho, ele já sabe como é que faz nos pezinhos. Então assim, você já conversou com o veterinário e ele já passou o que ele gosta do banho. E você consegue fazer isso, entendeu? Então você vai fazendo parcerias e você não precisa ir em um veterinário. Você pode ir em todos. Vamos supor que lá na sua cidade tem 15 veterinários que não tem o banho tosa e não tem loja, por exemplo. Ou que não tem só o banho tosa, ele pode até vender o medicamento, mas você pode fazer o atendimento dos banhos. Então vá, converse com essas pessoas, pergunte o que eles gostam de receitar, o que eles gostariam que você tivesse na sua loja, como que eles gostam que você faça essa venda. Interaja com os veterinários, faça um network, se mostre interessado em realmente melhorar a saúde do animal. E esse veterinário por si só vai começar a indicar você. E você, se você não tem veterinário, você também pode fazer isso para o seu cliente. E meu cachorro tá com diarreia de sangue, tá com vômito de baba, nunca tomou vacina. E eu queria que você me desse um medicamento, porque as pessoas vão no pet shopping pedindo um remédio sem levar o animal para consulta. E daí você pode dizer, olha, não é ideal que a gente medique um animal assim, como eu não sei o que ele tem, de repente ele está com algum problema hepático e eu te vendo um antibiótico, eu posso até levar esse animal à morte. Ele está com tosse, eu vou te vender um xarope, que daqui a pouco vai dilatar um pouquinho os alvéolos pulmonares, mas se essa tosse não era
de pulmão e sim de coração, isso pode causar um edema pulmonar e eu posso piorar o seu animal. Então, tem algumas coisas que você pode encaminhar para esse veterinário também. E você pode, inclusive, fazer um acordo com ele. Ó, quando a pessoa vier aqui com o meu cartão tá total, você não tem como me dar uma participação, uns 5% da consulta, do que ele fizer aqui contigo, pela indicação. Então, isso são parcerias, são coisas legais que podem se formar. Tudo que for conversado e acordado entre duas pessoas, ele está dentro do propósito legal. Então é isso aí, tá? Pode fazer as parcerias, né? E você pode conversar com os veterinários também. Então vamos começar a fazer interações. E se você tem condições, tem espaço físico para colocar um veterinário parceiro, às vezes super vale a pena, porque a questão assim, você tá no banho, foi dar um banho, viu que o animal tá com uma otite tremenda. Você encaminha ele pro teu veterinário, que, né, liga pro proprietário, olha, o ouvido dele não tá bom, nós estamos com um veterinário aqui, ele tem um horário X para atender o teu animal, você quer vir junto para uma consulta, né? Vamos examinar. O veterinário atende, vai ganhar a consulta dele, fez uma parceria legal e já vai vender o medicamento que você tá vendendo na loja. E o oposto também, o veterinário tá ali com a consulta, viu que o animal tá com problema de pele, vai precisar de banho medicamentoso, já indica. Para esses outros medicamentos já vai indicar o teu, já vai ensinar que para a postura do cachorro é melhor o comedouro alto, já vende um comedouro também. Você entendeu que essas parcerias podem ser legais? Tem uma aula falando sobre arrendamento, parcerias e terceirização. Então, se vocês de repente querem crescer, mas vocês não conseguem crescer em todos os ramos, volta lá e assiste essa aula. Essa aula é muito legal para você entender como é que funcionam todas essas coisas. E sempre com ética. Pense sempre em que você tem quase que a obrigação no mundo de querer fazer bem ao próximo. Fazer bem ao próximo não precisa ser só uma filantropia, coisa de graça, gente. Fazer bem ao próximo é servir ao outro com todo o teu conhecimento, com toda a vontade de aprendizado, com tudo isso. Entendeu? Então, você sabendo o que você está fazendo, você já está fazendo bem ao outro. O universo te devolve o melhor. Entendeu? Então, tudo vai e tudo volta. Tá certo? Então, fica ligado nesse negócio de parceria e de network. Vale a pena, às vezes, investir em veterinário, porque você coloca. É claro que eu sou veterinária e vocês devem estar pensando, ela tá puxando sardinha pro lado dela. Não funciona muito assim, tá? O negócio é que às vezes a gente quer abraçar todas as áreas e a gente não consegue, tá? Hoje em dia, tem muitos pet shops que têm mais sucesso, sendo que o dono é apenas gestor, ele nem sabe fazer o bentosa, ele não é o veterinário e ele não entende da loja, mas ele tem pessoas em cada canto que conseguem fazer isso para ele, do que pet shops de sucesso onde a pessoa tem todo o conhecimento. Então, cuidado com isso, porque a gestão é importante. Então, às vezes, uma parceria para não acarretar mais serviço para você também é positivo, tá ok? Então, prestem atenção e tem aula lá atrás para vocês assistirem. Se vocês gostam desse conteúdo também, comentem aqui embaixo que eu preparo novas aulas para vocês, tá? É interessante eu saber o que vocês estão gostando ou não. Vamos falar do treinamento do balconista. Então, assim, lá na minha loja eu tenho 3 funcionários. Então, eu sou o proprietário, eu sou o gestor e eu entendo dos medicamentos, eu conheço, mas eu preciso passar esse conhecimento para quem está lá na frente. Então, assim, você tem que ter os medicamentos que os teus veterinários parceiros ou que as pessoas aparecem do nada pedindo. Então, você vai ter esses medicamentos para você vender com a receita. É obrigatório receita? Não, não é. Você só tem que saber quais são os medicamentos que você pode vender numa boa e quais medicamentos você pode estar fazendo mal para o animal. Eu vou listar 6 medicamentos permitidos e 6 medicamentos que são proibidos, tá? Que deveriam ter uma consulta para o animal primeiro, tá ok? Então, fica até o final comigo que eu vou falar isso aí para vocês. Então, assim, você tem que treinar com os seus funcionários. Olha, aqui nessa prateleira estão os medicamentos que é mais complicado da gente vender, que existem efeitos colaterais, que tem as causas certas, que não podem ser associados com qualquer coisa. Então, aqui, normalmente, precisa da receita veterinária. Agora, esse outro balcão aqui, eu vou te ensinar para que serve cada coisa. Então, para que serve o vermífugo, um probiótico, um banho seco. Então, eu vou te ensinar para que serve tudo isso aqui e em quais situações você pode indicar. E esses daqui você pode indicar tranquilo. Não tem contraindicação, só vão fazer bem para o animal e para o tutor dele, vão estar levando saúde para a família toda. Então, assim, você tem que treinar os teus funcionários. Todos eles têm que falar a mesma língua que você. Eu vou contar uma história da minha experiência, tá? Com os anos se passando, são 22 anos.
Eu tive funcionários e funcionários, colaboradores e colaboradores, e chega uma certa vez que você vai pegando assim uns que você olha assim, não rolou, esse sai fora, contrata outro. Meu Deus do céu, não deu. Tira aquele fora, contrata outro. E a gente vai perdendo um pouco essa vontade de justamente fazer o treinamento. No meu banho tosa foi o primeiro que eu parei de treinar. Eu não quero mais treinar. Aí o que eu fazia? Eu ensinava o serviço inicial e encaminhava essa pessoa para uma escola de treinamentos. E na loja eu acabei deixando a desejar, porque eu ficava com preguiça. Preguiça. Gente, é um negócio que me dá dinheiro, que sustenta a minha família, que me dá conforto, que ele cresce. E eu já uma vez na vida tive preguiça de treinar o funcionário. E eu vou te dizer que a preguiça que eu sentia não é o pior sentimento. Tem pessoas que me dizem que não querem treinar o funcionário para que quando ele saia, ele não saia dali com o conhecimento que ele ensinou. Daí ele deixa um funcionário meia boca trabalhando para ele, fazendo um serviço meia boca e trazendo um resultado meia boca, porque ele não quer que o funcionário um dia saia com o treinamento dele. Isso daí é pior que a minha preguiça que eu tinha de ensinar e que eu tive que trabalhar e perceber, cara, é o meu negócio, né? É o que me sustenta. Vale a pena o meu esforço? Vale, é o meu trabalho. O meu trabalho de gestor é treinar a minha equipe, tá? Então, sempre você tenha isso em mente. O seu trabalho de gestor é ter uma equipe treinada. Então, comece a ensinar as pessoas, separe por prateleiras, torne mais fácil. Por exemplo, eu trabalho com 3 tipos de ômegas, né? E cada um eu me indico para uma coisa específica. Sabe o que eu fiz? Cartazinhos. Eu fiz umas fichinhas, né, de fichário mesmo, anotando para que eu gosto de cada um, porque é um medicamento que daqui a pouco ele pode vender sozinho, mas que está escrito para que serve cada um. Beleza? Então, treine a equipe de vocês. Balconista não receita medicamento. Balconista indica. E precisa saber quando ele precisa indicar um medicamento e quando ele precisa indicar um veterinário. Não arranjem processos à toa para vocês, tá? Então, assim, sempre lembra assim, o balconista me receitou. Balconista não receita, balconista indica, tá certo? E o que mais tem que cuidar com o balconista é a associação de medicamentos. Ele tá tomando então um antibiótico, não receitar o antiácido. Ele quer dar um anti-inflamatório para ele, por exemplo, ele já tá com um analgésico e vai colocar um anti-inflamatório junto. Esses dois podem se unir e potencializar muito esse efeito. E daqui a pouco deixar um animal convulsivando, pode deixar um animal com dor, tá certo? Então, assim, associação medicamentosa não pode fazer. Sempre você vai pedir a indicação para um veterinário. E às vezes o cliente não veio com uma receita em mãos. Você tem uma dúvida? Se você tiver aqueles veterinários parceiros que você tem um pouco mais de intimidade, que você fala um pouco mais, você pode ligar para eles. Assim, olha, eu tô com um cliente aqui que quer comprar um antibiótico X e um anti-inflamatório tal, ou o analgésico tal e, sei lá, um protetor hepático X. Eu posso vender os dois, ele pode utilizar junto? O veterinário pode te ajudar nisso também, tá? Então, assim, parcerias com veterinários vão te ajudar, inclusive, para você poder tirar as suas dúvidas, tá ok? Então, pense nisso e equipe treinada, beleza? Vamos falar dos medicamentos? Então, vamos lá. Vamos aos 6 proibidos. Primeiro, antibiótico. Quando você vai utilizar um antibiótico no animal, você vai estar matando bactérias, certo? O antibiótico serve para matar a biota, que são as bactérias. Porém, a gente precisa lembrar que nós temos muitas bactérias benéficas no nosso corpo, tá? Então, a gente tem bactérias que fazem muito bem. Tem bactérias que são responsáveis para nos manter vivos, tá? Principalmente as bactérias do nosso trato gastrointestinal. E o que a gente mais vende na agropecuária, no pet shopping? Antibióticos via oral, né? Porque a gente vende para o tutor usar em casa. Então, quando a gente está utilizando um antibiótico independente da causa, a gente tem que lembrar que nós estamos matando toda a flora bacteriana. E é essa flora bacteriana que faz a nossa vida. Nós temos bactérias que são importantes para a gente absorver fósforo, cálcio, potássio, gordura. Então, é tudo através de bactérias que vão ajudar a gente a fazer isso. Você dá um antibiótico para um animal sem você saber como ele está. E você, de repente, ele está com um problema hepático. Você pode matar esse animal, porque o fígado dele não estava capacitado para fazer
a metabolização daquele antibiótico ali. De repente tinha que ter sido um outro antibiótico que não tenha passagem tão importante pelo fígado, seja mais fácil de metabolização. De repente tinha que ser esse antibiótico, mas ele tinha que estar associado com outro remédio para não causar algum malefício para o animal. E tudo isso não é simples. Só que usar antibiótico é lembrar sempre que você está matando bactérias muito boas, tá? Então a gente não usa antibiótico indiscriminadamente. Posso vender antibiótico no balcão? Não, não pode. Anti-inflamatórios. E dentro desses anti-inflamatórios eu vou colocar também corticoides, remedinho para dor. Então assim, por que não? É o mesmo fator do antibiótico. Um anti-inflamatório impede uma inflamação, diminui a reação de uma inflamação. Então vamos lá. A gente precisa reação inflamatória, por exemplo, para responder bem a uma vacina. Então o animal tomou uma vacina, eu vou lá e entro com um anti-inflamatório. Eu posso ter acabado com a resposta vacinal nesse animal. O animal está precisando fazer uma reação inflamatória para melhorar um tratamento que ele está fazendo na patela. Aí você deu um anti-inflamatório, ele não respondeu aquela reação inflamatória. Então, quando a gente dá um anti-inflamatório, a gente tem que saber pelo que o animal está passando, porque a gente pode impedir respostas importantes no organismo. Outra coisa, anti-inflamatórios normalmente eles afetam o rim. Então a gente tem que saber, tem que ter conhecimento se o rim desse animal tá bom, qual é o tipo de medicação de ração que ele está tomando junto com esse anti-inflamatório. Então isso precisa de um certo conhecimento. Então, não se deve indicar anti-inflamatórios, certo? Precisa da receita de um veterinário. Se você tiver um veterinário amigo, mais uma vez, você pode ligar para ele e perguntar: olha, eu tô com um cachorrinho assim, assim, assado. Eu posso dar um anti-inflamatório para ele, para o tutor testar em casa? Ou ele precisa primeiro passar pelo veterinário e fazer exames de função renal, função hepática? E o veterinário vai te explicar isso caso a caso. Por isso é legal você ter contato com os veterinários, tá ok? Antiácidos, né? O mais conhecido é o omeprazol. Então, assim, você tem que saber qual é a interação medicamentosa, para que daria o antiácido. O antiácido, como diminui a acidez do estômago, ele diminui a absorção de muitos nutrientes. Então, tem pessoas que dizem: meu cachorrinho vomitava. Já faz 3 meses que eu tô dando um omeprazol para ele e ele melhorou. Ele pode ter parado de vomitar, mas ele está deixando de absorver muitos nutrientes que são importantes para ele. Então, isso não é para ser uma medicação que você vai dar 20, 30, 40, 60 dias seguidos. Entendeu? Então isso depende do caso a caso. Então não é para vender antiácidos, omeprazol, protetor estomacal, não é para vender isso. Quarto que não pode, sedativos. Você dá, por exemplo, um sedativo ali, um calmantezinho pro dia de chuva do cachorro, mas ele tava com o rim dele meio peleado. Aí ele pega o sedativo e não acorda depois. Entendeu? Aí, se você for ler a bula do sedativo, ele diz lá: contraindicações para animais com insuficiência renal. Aí tá, mas quem vendeu? Daí assim, o laboratório já se eximiu, né? Porque se o animal tinha um problema renal, ele já se eximiu, porque ele disse que não podia usar com problema renal. Aí quem foi que receitou? O balconista do pet shopping. O que acontece? Processo para o balconista. Por quê? Porque ele teria que ter passado por um veterinário, ele precisaria ter feito os exames para ter certeza que função renal e função hepática estavam adequadas. Então, sedativo, não. Sedativo quem vende é o veterinário pós-exames. Tem veterinário que vende esse tipo de coisa sem fazer o exame no animal, porque às vezes, eu não vou pedir pro meu tutor gastar R$ 150 para fazer o exame, mas ele corre o mesmo risco, tá? O veterinário corre o mesmo risco de ser processado se ele não fez o exame adequado, tá? Então, não corram esse risco. Xaropes. Meu cachorro tá tossindo. Posso tomar um xarope? Não, não pode. Por quê? Antes de receitar um xarope, você tem que saber se o pulmão não está com líquido acumulado, se não tem catarro pulmonar, se essa tosse não pode ser cardíaca, se essa tosse é viral. Para cada uma dessas situações, todas nessas o animal tem tosse. Tá? E são só 3 coisinhas que eu falei, mas claro que existem muito mais possibilidades do animal ter tosse. Mas assim, infecção pulmonar, traqueia e cardíaco. São 3 coisas diferentes para 3 tratamentos diferentes. Porém, o xarope vai abrir um pouquinho os alvéolos, vai fazer o animal respirar um pouquinho melhor.
Mas se é o outro órgão que está jogando líquido lá para dentro e ele abriu um espacinho, encheu mais de líquido. Daqui a pouco esse bicho morre. E sem nem saber o porquê. Por quê? Porque ele foi só conversar no pet shop e deram um xarope. Então, não pode dar xarope. E a outra coisa que não pode dar são analgésicos. Principalmente, dizer para a pessoa dar um analgésico em casa. Às vezes a pessoa acha assim, eu vou dar um Tilenolzinho em casa, porque eu dou para criança e eu vou dar para o cachorro. Não pode. Eu vou dar dipirona. Mas quantas gotas? Às vezes a pessoa acaba dando uma dose super alta. E esses que a gente tem no pet shopping precisam ser cuidados. Às vezes a gente tira a dor do animal e a gente mascara uma doença mais grave. E quando vai ver, esse animal já está muito ruim. Às vezes a gente nem consegue salvar porque foi mascarado algumas coisas. Então, pode dar analgésico? Não. A gente tem que saber o porquê que o animal está com dor, do que ele está reclamando, qual que é realmente a causa e daí associar o analgésico ao tratamento efetivo para tratar o que o bicho tem. Então, analgésico também não. Então, vamos repetir os 6 que não pode? Antibiótico, anti-inflamatório, antiácidos, sedativos, xaropes e analgésicos. Beleza? Anotaram os 6 que não? Agora nós vamos conversar sobre os 6 que sim, os 6 que a gente pode melhorar a qualidade de vida do animal, os 6 que a gente vai ganhar dinheiro, os 6 que vão aumentar o nosso lucro, os 6 que vão aumentar a nossa autoridade, porque o tutor vai perceber que você conhece o que você está vendendo, que você tem conhecimento de causa, que você sabe o que você está fazendo, vai fidelizar esse cliente, porque você sabe ajudar ele de verdade, né? Ele percebe que você não quis vender um antibiótico, então você não quis só ter lucro em cima dele, porque você sabia que aquilo poderia fazer mal, mas tem outras coisas que você pode fazer e aumentar a frequência da utilização disso, tá? Dentro do seu pet shop. Vamos lá? Vamos ao primeiro, vermífugo. A gente deve desverminar o animal a cada 3 meses. A gente não deve dar o vermífugo para animal com diarreia. Tá? É o único caso em que não se deve dar. Mas para o animal saudável, a cada 3 meses. E aqui eu vou dar uma dica que super deu certo no meu pet shopping e os meus clientes adoraram e eles me tiraram um peso das costas e começaram a me ajudar na venda do meu vermífugo. Eu coloquei todos os animais do meu pet shopping tomando vermífugo no mês 3, 6, 9 e 12. Por quê? Porque às vezes eles vêm para banho toda semana. As pessoas acham que a gente está lembrando de tudo o tempo todo. E quando a gente ia ver, o cachorro tomou vermífugo quando fez a vacina, uma vez por ano, e só tomava vermífugo de novo no outro ano. E isso não é saudável para o animal. Ele precisa tomar vermífugo a cada 3 meses. É o mais indicado, tá? Só que a pessoa que leva no pet shop toda semana para banho, ele acha que você está cuidando do todo da vida do animal dele. E isso não é uma realidade, entendeu? Que eu comecei a colocar para os próprios clientes. Olha, nós vamos dar vermífugo no mês 3, 6, 9 e 12. Porque daí chega no mês 3, a gente fala para todo mundo tomar vermífugo. Chega no mês 6, todo mundo toma vermífugo. Isso aumentou a minha venda de vermífugos no meu pet shop, mas aumentou a qualidade de vida do animal. Olha a diferença da coisa. Então, todo mundo que é meu cliente está desverminado corretamente. Então, não vai ter diarreias por bobeira, não vai ter sangramento junto com as fezes, não vai ter vômito por verminose, não vai ter o excesso de apetite com menor absorção de nutrientes por causa de verminose, entendeu? Então, ele não vai ter um monte de problemas por causa da verminose, porque a gente instaurou isso. E o próprio tutor ajuda a me lembrar, porque eu brinco com eles, porque realmente não tem como a gente lembrar do vermífugo de todos os nossos clientes, porque graças a Deus nós vamos ser pets de sucesso, sempre vamos ter muitos animais frequentando ali, e a gente não consegue lembrar de cabeça sempre quem tomou vermífugo e quem não tomou. Então a gente coloca todo mundo na mesma data e dá para todo mundo junto, certo? E o tutor mesmo fala, Sandra, estamos no mês 3, tem que dar o vermífugo pro fulaninho, no mês 6 tem que dar o vermífugo pro fulaninho, no mês 9 temos que dar o vermífugo pro fulaninho. Pra mim deu super certo. E se você tiver uma ideia que seja legal assim também, marca aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Eu adoro ideias geniais. Então, pode marcar aqui embaixo, certo? Então, o vermífugo, ele só não deve ser dado para o animal que já está com diarreia, porque daí ele precisa de uma consulta e saber o porquê disso. Respeitando o peso, porém, os vermífugos vêm marcadinho, ó, é até 2,5 kg, é de 5 a 10, é até 10 kg, é de 10 a 30, entendeu? Então, todos os vermífugos já vêm marcadinhos.
Outro segredo do vermífugo: não deve repetir sempre a mesma marca de vermífugo, o mesmo princípio ativo. Então, vocês vão começar a entender dos medicamentos e saber qual é o princípio ativo. Começa a ler as caixinhas do que tu vende lá, hein, gente? Então, você vai ver. O ideal é que você varie os vermífugos para não causar resistência. Então, uma vez você vai vender um princípio ativo X, na outra vez você vai vender um princípio ativo Y, na outra vez você vai vender um princípio ativo Z. Então, você já marca assim, ó, tenha 4 vermífugos no seu pet shop, com 4 princípios ativos diferentes. Isso reduz o seu estoque. Você não precisa ter 30 tipos de vermífugo, tá? De 4 a 6 vermífugos numa loja tá maravilhoso. Isso controla o teu estoque, certo? Diminui o dinheiro que tá ali parado na prateleira. Então, escolha princípios ativos diferentes e mantenha no seu pet shop. E cada trimestre ali você vai utilizar um vermífugo para a galera geral, do consumo geral. Quem aparece do nada, que é aquele cliente avulso, você diz, ó, eu tenho esse princípio aqui, esse princípio aqui. Você lembra qual foi o princípio do último que você deu? Você lembra qual foi o vermífugo que você deu por último? Se ele lembrar, você pode até procurar no Google, se você não tem, qual é o princípio daquele ali e dar um princípio diferente. E daí você explica, não, é interessante sempre você lembrar o nome do vermífugo ou anotar na carteirinha, porque é importante fazer essa variação do princípio ativo. Aí o cara vai dizer, porra, eu compro vermífugo na agropecuária há 10 anos e nunca ninguém me falou que eu tinha que variar. Oba, eu comprei uma caixinha com 12 comprimidos porque saía mais barato e eu dou sempre o mesmo vermífugo todo mês. Ninguém nunca me explicou. Você tá vendo que você vai mostrar um valor diferente? Que você vai estar mostrando que você realmente está se importando com o animal dele? Né? Porque ele vai ver, pô, ele sabe o que ele está vendendo, ele entende do que ele está fazendo. Então, vermífugo é a cada 3 meses. Não pode dar durante a diarreia e precisa variar o princípio ativo. Leiam nas caixinhas, aprendam isso, certo? Segunda coisa que pode entrar dentro de medicamento, que é o banho seco. Quantos banhos secos você vende no seu pet shop? Você sabe qual é a importância dele? Você sabe quais são as diferenças dele? As diferenças básicas entre banho seco é que, primeiro assim, ó, banho seco que contém uma quantidade grande de água, é obrigatório secar o animal depois. Quer dizer, já não se tornou mais prático, já está trabalhoso. Banho seco que contém álcool faz mal para o animal, então não deve vender. Então você tem que procurar banhos secos de boa qualidade e principalmente os que contenham a amônia quaternária ou cloridrato de benzalcônio. Por quê? Porque esses banhos secos vão estar diminuindo a flora bacteriana e fúngica que estão se proliferando a mais na pele do animal. Então, esses animais que lambem muito o pezinho, você pode passar o banho seco 2 a 3 vezes por dia no pezinho dele. Esse banho seco que contém o cloridrato de benzalcônio vai ajudar a fazer ele parar de coçar os pezinhos. Ah, o meu cachorrinho foi pra tosa, fez a tosa higiênica e voltou lambendo a barriguinha porque ficou vermelha. Se você usar o banho seco, ele vai matar possível bactérias que vão nascer erradas ali e já vai melhorar também. Ah, eu fui passear no parquinho e agora meu cachorro quer subir em cima da cama. Você joga o banho seco no cachorro. Por quê? Porque esse princípio ativo, ele vai estar matando vírus, fungos, bactérias, protozoários. Então, ele não vai estar levando giardia para dentro da casa. Ele vai estar matando covid. Então, ele vai estar realmente limpando o bichinho para ele poder entrar em casa. O que a gente mais escuta é dizer que as pessoas levam o cachorrinho para passear na rua e depois ou lavam os pezinhos ou passam um lencinho umedecido. Quando passa o lencinho umedecido, não limpou nada, tá? Porque se no lenço umedecido não tem o cloridrato de benzalcônio, só tirou a poeirinha. Mas a giardia tá ali, a bactéria tá ali, a contaminação tá ali, certo? E se lavou bem lavadinho, esfregadinho, etc e tal, tirou essa contaminação. Porém, molhar o animal mais do que uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, não vai estar fazendo bem para a pele dele. Por quê? Porque vai estar matando mais bactérias do que o que a gente quer. Algumas bactérias estão na pele para fazer a nossa proteção. Então, o cachorro precisa dessas bactérias e precisa da oleosidade da pele. Então, não é indicado lavar os pezinhos do cachorro cada vez que ele sai para passear. Aí, o que você vende para o seu cliente? Um banho seco com cloridrato de benzalcônio. Então, você vai começar a ler os rótulos, você vai entender o que você está vendendo. Existem umas marcas maravilhosas e os cheirinhos são deliciosos. Então, você vai começar a conhecer. Tá vendo que esse conhecimento precisa ser, porque eu já vi gente de pet shopping fazendo propagandas na internet dizendo como limpar as patinhas depois do passeio na rua. E eles mandam lavar com sabão.
Só que daí tira a oleosidade e a proteção da pele. Aí esse cachorrinho pode começar a lamber muito o pezinho, a morder os pezinhos, e isso não é indicado. Probióticos. Então, terceiro probiótico. Quando eu falei dos antibióticos, por que eu falei que a gente não deveria usar o antibiótico no animal toda hora? Porque ele mata todas as bactérias, ele vai matar a bactéria ruim. Quando nós veterinários damos um antibiótico para o cachorro, nós queremos que mate alguma bactéria que está causando um malefício importante para o cão. Então a gente dá um antibiótico. E quando eu quero o contrário, eu quero só aumentar a imunidade do meu animal. De repente ele comeu uma besteirinha, né? Então ele foi lá e conseguiu roubar um pedacinho de bolo. E ele comeu. E daí ele começa a fazer o cocô mole. Por quê? Porque como é um alimento que não é digesto para o cachorro, né, ou para o gato, ele acabou matando as bactérias boas. Essa farinha e esse açúcar que tinham ali mataram as bactérias boas do trato gastrointestinal do nosso animal. A gente precisa dar um antibiótico de cara? Não, você pode receitar imediatamente um probiótico. Ele nunca vai fazer mal. O probiótico contém bactérias probióticas que vão repor algumas bactérias desse trato gastrointestinal, principalmente do intestino. Então você vai poder receitar esse probiótico. O animal tomou um banho, ficou muito estressado e amoleceu um pouquinho o cocô. Por que amoleceu o cocô? O estresse diminuiu a flora bacteriana do intestino dele. Você pode receitar um probiótico. Meu cachorrinho vai viajar. Cada vez que a gente viaja, quando chega lá, o cocô dele não tá normal, porque ele não gosta da viagem, porque ele late muito, porque vai ter uma visita porque ele não gosta. Você pode receitar um probiótico. Quando eu dou vermífugo pro meu cachorro, às vezes amolece o cocô. Associa com o probiótico. O probiótico vão ser bactérias boas, então ele não vai fazer mal nenhum. O que associação que não poderia ser, quer dizer, até pode ser feita, mas não vai ter muita função. Por exemplo, eu dar um probiótico junto com a utilização do antibiótico, porque daí o antibiótico vai matar o probiótico, as bactérias do probiótico. Então não teria muita função, mas também não faria mal. Agora, utilizar um probiótico pós o uso do antibiótico, maravilhoso. Por quê? Porque você repôs as bactérias que você matou com o antibiótico. Então assim, só com isso, você já aumenta a tua venda de probiótico, porque você pode vender ele para muita coisa. As bactérias que nós temos, principalmente no nosso trato gastrointestinal, e os animais também, são importantes pela a imunidade do corpo. Então, quanto mais a gente coloca essas bactérias boas, menos as bactérias ruins conseguem sobreviver. Bora vender probióticos, gente, e fazer o bem para a sociedade. Coleiras antipulgas, carrapaticidas, repelente de leishmaniose, Carrapato transmite uma doença muito importante que é a erliquiose, tá? E outras hemoparasitoses também, tá? Que eu não vou citar todos os nomes. Mas carrapato é grave sim, porque essas doenças causam anemia, às vezes o animal morre, precisa de transfusão sanguínea, tem vários efeitos colaterais. Então, evitar carrapatos nos animais é muito importante. Aqui, eu sou do sul, a gente não tem um problema muito importante com leishmaniose, mas eu sei que quase que no resto todo do Brasil já tem muito problema de leishmaniose, é uma doença que a gente ainda não tem uma cura efetiva, é grave para o ser humano também. Então assim, repelir o mosquito da leishmaniose é muito importante e dependendo da região que você tá, é essencial. Girofilária. Girofilária é um verme que se desenvolve dentro do coração e ela é transmitida por um mosquitinho parecido com um pernilongo. Então assim, as coleiras que repelem a girofilária são importantes sim. E você pode vender sempre? Pode, não tem uma contraindicação. Você vai estar mantendo esse animal sem pulgas. Pulgas podem transmitir vermes, além de dermatites alérgicas e outros problemas. Carrapatos que podem transmitir doenças gravíssimas. Leishmaniose, que é através de um mosquito que pica e transmite uma doença gravíssima para o cão. Girofilária é um verme que se desenvolve dentro do coração. Depois que esse verme chegou no coração, não temos um tratamento efetivo. Porque se eu matar o verme que já está grande dentro do coração, ele vai endurecer ali e vai parar de bater o coração. E se eu não matar, aquele verme está se multiplicando. Então eu reduzo, eu encurto o tempinho de vida do animal, né, com a girofilária. Então por que não receitar para 100% dos nossos clientes essas coleiras que tem toda essa ação? Então, mais do que pode, deve, você vai estar fazendo um bem maravilhoso. Lembrando que leishmaniose é uma zoonose, pode pegar no ser humano também, então o pernilongo pica o animal, se ele picar depois o ser humano pode transmitir para o ser humano e é grave para o ser humano também.
tá? Então, a utilização da coleira, você está cuidando da humanidade. Então, assim, ó, pode e deve. Super apoio, mantenha os animais com antiparasitários. Então, coleirinhas, tá? Dessas que agem com tudo. Não é aquela coleirinha antipulga que tem no mercado, tá? Aquela ali mal repele a pulga e ela não mata a pulga, ela repele, então a pulga sai do animal e vai para casa. São as coleiras específicas que pegam pulgas, carrapatos, repelente da leishmaniose e da tirofilária, certo? Conheça os produtos que você vende, não vai comprar qualquer coleira, beleza? Pomadas. Gente, vamos conhecer os produtos que a gente tem. A gente tem no mercado pomadas maravilhosas, cicatrizantes, regenerador de pele. Então, assim, o animal foi passar perto de um arame e acabou se cortando, mas foi um corte superficial. Só que se você não fizer nada, aquilo ali vai inflamar, infeccionar. Então, pomadinhas, gente, podem passar. Converse com o tutor, você precisa indicar a ele. Eu tenho uma pomada com o mesmo princípio ativo dessa, só que é da linha humana. Posso usar? Não. Lembrando que toda pomada que é feita para a linha veterinária, ela é passível de ser lambida pelo animal. Correto? Então, não, pomada não pode usar da linha humana. Posso usar coisa da linha humana na pele do animal? Não, não pode, porque tudo que tu passar na pele do animal, ele vai lamber, então ele vai virar via oral. Então, pomadas vocês têm que ter no pet shop, porque pomada não pode substituir pela pomada humana. A pomada é a pomada veterinária. E você tem que explicar para o tutor, olha, tudo que tu passa no corpo do teu animal, ele tá lambendo. Então, não pode ser o da linha humana, porque os da linha humana não vem. Lembra que eu falei que tem o princípio ativo, mas daí tem a gosminha que faz a pomada, tem o líquidozinho que foi o que serviu para diluir, e tudo isso, esse conjunto todo, precisa ser passível de ser via oral, tá? Porque o animal vai se lamber, principalmente gatos. Gatos, a gente só dá aquele medicamento que está escrito assim, para gatos. Se tiver específico para animais, não dê. Se tiver foto de cavalo, cachorro, vaca e tal, e não tem a foto do gato ali, não dê. Gatos são muito mais sensíveis, tá? Então, assim, ó, pomadas é da linha veterinária. E isso você pode ter? Pode. Pomadinha cicatrizante, pomada para coceira, pomada para regeneração de pele. Tudo isso você deve ter, tá? É importante que você passe esse conhecimento para o tutor, mostre que você está interessado em ajudá-lo, que vai dar tudo certo. E uma coisa que é maravilhosa são colírios lubrificantes. O colírio, ele não é para tratamento, eles são colírios realmente lubrificantes. E isso você tem que ter na prateleira e você tem que saber para que é usado. E muita gente não tem esse conhecimento. Então agora você vai ser o dono de pet shop diferenciado que tem esse conhecimento. Para que colírios lubrificantes? Para usar antes e depois do banho tosa. Então, assim, no banho tosa, a gente tem a utilização das máquinas de secar, do próprio secador para secar o animal. Então, sempre passa um ventinho ali e isso resseca a córnea. Alguns animais já são mais olhudinhos, tipo os bulldogs, os shih tzus. E essa córnea pode ressecar um pouquinho mais. Chega em casa, o animal coça um pouquinho mais o olho e ele pode acabar machucando o olho, certo? Então, os colírios devem ser receitados. Pessoas que deixam o animal junto com eles no ar-condicionado. Eles têm que ter esse colírio e pingar 3 vezes ao dia, no mínimo, nesse animal, tá? São colírios lubrificantes. Não é colírio para tratamento de úlcera, não é colírio para inflamação, não é colírio com antibiótico, tá? É colírio para lubrificação. E eles vêm escrito lubrificação ocular, certo? É só para melhorar o filme do olho. Então, proprietário que fica junto com o ar-condicionado, colírio 3 vezes ao dia. Cachorro que sai para passear de carro e gosta de ficar com a cabecinha fora do carro, colírio antes do passeio e depois do passeio. Por quê? Porque ele fica com a cabecinha na janela, também pegando aquele vento no olho. Isso faz um super mal pro olhinho dele. Então, o colírio. E toda a situação, o cachorro gosta de ir pro rally junto com o dono, sei lá, o dono anda de jipe. E daí aquela terra toda, aquela fumaçaiada de sujeira, poeira, etc e tal. Colírio para o cachorro, porque aquilo ali vai ajudar a limpar o olho dele e injetar essas infecções. O animal está começando a ficar um pouquinho mais velho. Vai tomar banho? Colírio no cachorro. Por quê? Porque ele já está mais velhinho, ele pode estar com uma produção de lágrima menor. Entendeu? Então, colírios, tá? Façam um cuidado ocular para que esses animais não venham a ter infecções e úlceras, que hoje são tão comuns. Então, a gente pode prevenir isso. Então, use e abuse
dos colírios lubrificantes. Isso você pode ter na sua prateleira, você pode indicar para o seu cliente, explicar os benefícios e aumentar as suas vendas. Além de aumentar as suas vendas, vai aumentar a confiança do tutor em você, porque ele sabe o que você está fazendo, ele percebe que você conhece o que você está fazendo. Beleza? Vamos repetir? Permitidos: vermífugos, banho seco, probióticos, coleiras, pomadas e colírios. Certo? Diga aí, gente. Gostaram dessa aula? Conseguiram aproveitar tudo? Conta aqui embaixo, comenta. Se vocês quiserem mais conteúdos, falar mais sobre medicamentos, o que pode usar, o que não pode, esse conhecimento todo, marca aqui embaixo para mim. Eu faço a aula para vocês, coloco lá no canal, começa a seguir o canal para você sempre ver quando tem um videozinho novo. Fechado? Fica um abraço para vocês, que vocês fiquem todos bem. Que vocês tratem muito bem os clientes de vocês, que eles queiram voltar sempre comprando sempre mais e que os animais cada vez mais saudáveis. Um abraço, até mais, até o próximo.